Próxima e última pergunta, Daniel Gulino, Jornal o Globo. Boa tarde, ministros. Queria insistir um pouco na saída do ministro Tais. Os senhores disseram que o presidente não ignora a ciência, só segue protocolos. Está dando para ouvir? Desculpa. Os senhores falaram que o presidente não ignora a ciência, que é normal trocar de ministro, mas os senhores não acham que existe um problema? A gente está em um mês, o presidente teve discordância com 2 ministros, o ministro Mandetta e o ministro Tais defendiam o isolamento, o presidente Bolsonaro é contra, o ministro Mandetta e o ministro Tais tinham resistências contra o uso da cloroquina, porque não tem evidência científica, o presidente é contra. Como é que a gente dá para dizer que o presidente realmente está respeitando a ciência se ele não está ouvindo os ministros que foram indicados por ele, escolhidos de forma técnica por ele? E para complementar, ministro Braga Neto, o senhor citou que o Brasil tem uma das menores taxas por milhão de habitantes de mortos e disse que isso é resultado das medidas que foram adotadas. Eu queria saber, na opinião do senhor, quais medidas foram essas e se as medidas de isolamento estão entre as medidas que reduziram as mortes. Porque o presidente já disse que, na opinião dele, essas medidas não achataram a curva, não tiveram nenhum resultado para diminuir as mortes. Obrigado. Olha, me impressiona o foco, muitas vezes, de vocês. Vocês focam em melindres que tendo oportunidade de fazer perguntas mais esclarecedoras para o povo. Aquilo ali que foi mostrado foi para mostrar exatamente uma distorção de como a notícia é apresentada, que é mostrada à população, gerando um pânico, gerando problemas de violência doméstica, gerando problemas de depressão, gerando uma série de problemas. Tá? O presidente ele segue as medidas, o que o presidente é contra, tá? Ou se posiciona de uma maneira diferente, é exatamente dos excessos que são tomados. O presidente não é contra o isolamento, ele é contra aquele isolamento que vai prejudicar o emprego e vai gerar fome lá na frente. Esse é o problema. E vocês focam muitas vezes em coisas somente para poder ver. O presidente tocou o ministro. O importante não é trocar, como disse o ministro Guedes aqui agora, não é a questão de troca, a máquina não para. Agora, se o presidente trocar o ministério inteiro, tá, ou se mudar o rumo, aí sim nós vamos ter problema. Então, quando eu digo, nós seguimos as orientações, se você olhar a Organização Mundial da Saúde, ela já mudou a posição com relação à morte, porque já saiu pela Unicef que vai morrer mais criança no pós-pandemia do que morrendo agora. A nossa preocupação é essa, não é abandonar a vida, foi mostrado no vídeo agora para vocês, não é abandonar a vida, mas é não deixar com que lá na frente nós percamos vidas e vamos perder mais vidas ainda, porque vai ter fome, vai ter convulsão social, vai ter desemprego, não vai ter material na prateleira, é isso que nós estamos preocupados. Então tem que ter um balanço disso aí, não é focar se apertou a mão, não apertou a mão, se tirou a máscara, não tirou a máscara. O importante é eu não tirar a máscara aqui, nós entramos de máscara, estamos sem máscara, mas estamos mantendo um isolamento, né? Seguindo o protocolo. O protocolo da Anvisa não fala para andar de máscara o tempo inteiro. Ele diz se eu estou doente, eu não sei de cor todos eles, mas se eu estou doente, se eu estou em uma aglomeração, então quem está numa aglomeração tem que usar, né? Mas daqui a pouco vão falar, não, o ministro chegou, tirou uma máscara, botou a máscara na mesa. São focos menores. Vamos focar, vamos ser mais inteligentes. Por favor. Eu só queria completar, e os senhores, como eu disse, têm divulgado, o presidente respeita a ciência, mas ele tem vindo radicalismos. Vou dar um exemplo aqui, tem cidades que não tem mais casos, interior do Brasil é um continente, pessoal. Os casos mais graves estão em Manaus, São Paulo, tem cidades que não tem caso, o prefeito fechou tudo, o presidente até cita o Eldorado Paulista, que ele é de lá, que não tem ninguém, é uma cidade pequena, e o prefeito fechou tudo. Então é questão de bom senso, o presidente nunca disse que não ia seguir o que foi dito, ele está usando máscara, ele segue. Agora, o radicalismo não está, tem cidades que querem abrir,
uma cidade do Estado que provou, que tomou as medidas. Quais são as medidas? Os senhores sabem, estão noticiando aí direto. É número de leitos, é UTI e tal. Aí o cara quer abrir, ou o governador não deixa, ou vem a Justiça, o Ministério Público diz que não pode abrir. E aí, como nós estamos dizendo aqui, pô, vai faltar comida, vai dar problema. Não houve ainda porque o governo, como disse o ministro Paulo Guedes, está bancando, está ajudando, mas é finito. Eu não sei, os jornalistas, que eu converso com alguns dos senhores, tiveram 25% de redução do salário. Então, daqui a pouco, os senhores vão ficar sem emprego. Não estou ameaçando, não, é o mercado. Abram o olho. E organizações grandes, não é jornalzinho de interior, não. Então, o negócio é sério. Agora, na hora que começar a faltar comida para a gente que está noticiando, talvez vocês entendam que é bom ver os dois lados. Porque enquanto o cabra, por exemplo, está em casa, o salário dele pinga todo mês, que beleza, ele está em casa e as pessoas morrendo. Presidente, por favor, ele respeita. Agora, o ministro caiu. Ele, o ministro Paulo Guedes disse, quem foi eleito com quase 60 milhões de votos é o presidente da República. É ele que, amanhã ele me demite o Braga Neto, e aí? É democracia, faz parte da democracia. É bom que haja divergências de opinião. Numa ditadura, o cara fala uma coisa, é daquele que contrariar. Aqui não, aqui criticam o presidente, atacam ele, e ele, responde, como disse o ministro Paulo Guedes. Ministro. Realmente, eu tenho dito, a imprensa, ela tem um papel fundamental na democracia, mas como disse o Braga Neto, tem um lençol branco, as pessoas ficam vendo só 2, 3 pontos negros. Só isso. Como ministra dos Direitos Humanos, eu quero dar uma orientação a todos os brasileiros e à imprensa, e especialmente o veículo, nosso repórter que está preocupado. Ninguém é obrigado a tomar cloroquina. Então, aqueles que não acreditam no remédio, façam agora uma declaração dizendo: eu não quero tomar, e meu filho está proibido de tomar. Faça só isso, ninguém é obrigado a tomar cloroquina. Mas antes de fazer a declaração, procurem as outras correntes da ciência que estão defendendo que o remédio adicionado ao coagulante está dando certo. Vamos entender que a ciência tem correntes. A ciência diz que café faz mal, a outra ciência da corrente diz que café não faz mal. Então vamos aprender que cientistas do mundo inteiro estão defendendo uma corrente que a cloroquina faz bem. Então, está aí, ninguém é obrigado. Mas eu quero informar os senhores jornalistas que o Ministério de Direitos Humanos tem sido acionado o dia inteiro de brasileiros que querem ter o direito de escolher se tomam ou não tomam. É direito do paciente dizer se toma ou não toma. Então, é direito do paciente ter acesso ao remédio. E aqui eu quero agradecer a pergunta do jornalista de Pernambuco, porque os moradores de Pernambuco querem saber, e de outros estados, aonde estão os comprimidos. E fica aqui a pergunta: o paciente quer saber aonde está e quer decidir. E o médico no Brasil, o nosso telefone não para de tocar no Ministério de Direitos Humanos. Os médicos querem autonomia médica no Brasil garantida para prescrever, porque eles acreditam no remédio. É simplesmente isso. Quem não acredita, não toma. Quem acredita e que está vendo os inúmeros testemunhos no Brasil e no mundo, e correntes da ciência defendendo, toma. E é só isso, gente. É liberdade do paciente. É direitos humanos sendo garantido. E quero informar, ministros, que o ministro Nelson deixou o ministério por volta, se não me engano, de meio-dia, e deixou pronto o protocolo. Então, é sinal que ele não era contra. Me parece que está sendo publicado agora, no final da tarde, o protocolo. Então, é sinal que ele não era contra. Eu nem fui perguntado, porque não é o meu assunto, mas foi tocado um tema aí que eu acho importante, que é a liberdade, o respeito à diferença de opinião. Eu acho muito importante o seguinte: como eu não entendo de saúde, eu fico olhando, aí boto a máscara, fico em isolamento, mas aí sou chamado para trabalhar e venho, trabalho, volto, depois boto a máscara de novo. Quer dizer, lavo a mão, eu estou meio perdido no tiroteio da saúde, porque não é a minha especialidade, mas eu acho interessante a ideia de respeitar a opinião do outro. Então, por exemplo, se você não quer esse remédio, você diz que não quer.
Da mesma forma, se você é um cidadão informado, saudável e quer sair de casa, é um direito seu sair de casa. Você não pode ser preso, derrubado e algemado porque está andando na rua. Isso é ação. Você sabe do risco que você está correndo. Agora, se você está infectado e está circulando, aí tudo bem, aí você tira. Agora, boa parte das diferenças de opinião do presidente com ministros que eu tenho visto é por causa de princípios. O presidente fala o seguinte: olha, é um direito do cidadão sair andando pela rua. E ele diz: eu tenho o direito, ele falando dele mesmo, eu tenho o direito de sair andando aí, fim de semana eu vou sair andando. Eu estou são, não vou infeccionar ninguém, eu posso andar se eu quiser. É um direito dele ser infectado, porque ele não está infectando ninguém, então ele pode ser infectado, é um direito dele. E aí, isso contrasta às vezes com alguém que diz: não, tem que ficar em isolamento e não pode sair. Isso dá uma diferença de opinião séria entre um ministro e um presidente. O remédio é a mesma coisa. Não, alguns dizem que tem que tomar, alguns dizem que não. Vamos fazer o seguinte: quem quiser toma, quem não quiser não toma. Se a gente respeitar pelo menos a opinião do outro, quem sabe a gente não melhora.